Está começando mais um Liga. Partilha. Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas lembramos que sempre com muito respeito. E no episódio de hoje teremos o capítulo 21 do Evangelho de João. É isso mesmo, e a gente convida você para comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas redes sociais. E é isso aí. Então, agora vamos para a nossa querida e amada leitura. Bom, então, o evangelho de hoje é João 21, versículos de 1 a 19. É um pouquinho grandinho, então segurem na minha mão e vamos lá. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então um discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas cerca somente de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me ama mais do que a estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Isso aí, muito bem. Então passamos agora, vamos lá para aquele nosso momento tão esperado também, e o qual nos coloca dentro dessa passagem com a nossa contextualização, nos lembrando que momento da vida de Jesus nós estamos relembrando com essa leitura. Então eu passo agora para Leti. Sim, como no próprio texto já diz, né, é a terceira aparição de Jesus depois da ressurreição, reforçando o local aí a Galileia, um local aberto, o que, né, achando algo pertinente e interessante, diferente das 2 primeiras aparições que são citadas em locais fechados na narrativa do evangelista João, né, porque a gente sabe que tem os discípulos de Emaús, só que está no evangelho de Lucas. E outra curiosidade e lembrança é que nesse mesmo cenário da Galileia, ele é bastante significativo, porque foi o cenário dos primeiros chamados, né, dos primeiros discípulos de Jesus. Então, assim, fazendo um paralelo com o momento do início da vocação e agora com a confirmação da missão. Isso aí, então, refletindo um pouquinho sobre esse evangelho tão rico e
né? E até que longo, né? Com alguns detalhes específicos. O que me vem assim, que salta aos olhos, vamos dizer assim, é que Jesus se coloca a partilhar o alimento, né? E até mesmo assim para que eles pudessem acreditar que ele realmente estava vivo, que ele estava ressuscitado, né? Então ele deixa tudo preparado e como se ele provasse mesmo a fé daqueles homens, na verdade, né? E ele já tinha deixado algo preparado e ainda, né, trazer, né, o que vocês pescaram aqui e vim de comer, né? E assim, para que pudesse mesmo contradizer aqueles sentimentos que eles estavam vivenciando. Até porque eles voltaram a pescar, né? Tentaram, né, ali voltar para aquilo que eles faziam antes de Jesus, né? E mais uma vez Jesus vem ali como dando um chacoalhão, né, retomando a missão, relembrando o porquê do motivo dele ter passado ali naquele mundo, né, deles terem experimentado do sobrenatural, né, dos milagres, das curas, dessa breve passagem de Jesus, mas tão intensa. E ali ele realmente se revela, né? Mais uma vez, para que eles possam ter mesmo como concreto isso, né? Como certo. Diz, né, que agora nós estamos até ouvindo alguns evangelhos que dizem isso, que não o corpo de Jesus não era material, mas era real, né? E ele afirma, né, em algum dos evangelhos, não sou um fantasma. Né? Então ele prova isso comendo de forma física, né? Para que, né, eles pudessem entender que não estavam nada saindo fora do lugar, né? Realmente para poder reafirmar que ele era o Filho de Deus, que que ele é o Filho de Deus e que ele tem ali, né, em sua vida, em sua existência, algo que é misterioso, que é um mistério de fé. Né? A ressurreição é para nós, né, um mistério de fé. Nós vivenciamos e praticamos desse mistério, né? Isso nos une como cristãos. Então, que nós possamos realmente permitir que os nossos olhos se abram a esse Jesus ressuscitado e, assim como com os discípulos ele quis sentar e partilhar do pão e desses peixes, ele também vem partilhar, né? Ali trazendo proximidade também não só daquele momento, daquele tempo, mas também para os nossos dias de hoje. E eu quero agora convidar a Lu para continuar sua reflexão. Muito obrigada, Mari, pela sua reflexão. Eu vejo essa leitura também, como ela é um pouquinho mais comprida, eu vejo ela dividida de 2 momentos, né? O momento dessa nova e terceira aparição de Jesus, né? Após a ressurreição para os seus discípulos, e o segundo momento, quando Jesus confronta, né, Pedro. Em relação a essa primeira parte, eu vou deixar para o Glória, tá? Então, não vou comentar muito aqui na reflexão, não. Mas, em relação à segunda parte, né, Jesus, eu acho que ele demonstra que ele é onisciente, né? Porque ele sabia que Pedro tinha negado ele 3 vezes, né? Antes da sua morte e crucificação, né? E como o próprio Pedro fala, ele fala, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Então Pedro tá falando assim, olha, você sabe que eu pequei, mas também você sabe que eu te amo, né? Então, assim, eu entendo que essa onisciência de Deus, ela não deve ser encarada assim com um medo mortal de, ai meu Deus, Deus tá vendo tudo que eu tô vendo, então por isso eu tenho que ficar no caminho por medo. Eu acho que não é o medo que tem que transparecer aqui, mas com respeito mesmo. É um respeito, assim, com respeito e com uma autoanálise também, né, das nossas atitudes. Então, assim, é o que eu procuro tentar fazer, obviamente não consigo fazer sempre, provavelmente erro na maioria das vezes, mas o que eu tento fazer quando eu tô em dúvida de alguma coisa, né? Eu penso assim, será que essa minha atitude, ela tá de acordo com o que eu me propus a seguir? E eu me propus a seguir os ensinamentos de Jesus, né? Então, será que determinada atitude que eu tomar vai estar dentro ou fora daquilo, né? Seria dos ensinamentos de Jesus. Então, não com o sentido de, tipo, nossa, ele tá vendo tudo, então eu não posso pisar fora da linha. É pelo contrário, né? Assim, você se propõe a entrar nesse caminho, né? Você se propõe a se corrigir e buscar fazer, né, aquilo que estaria dentro do segmento e, como diz, e toca o barco, né? E vamos lá, e vamos tentar. E se errou, tenta fazer melhor da próxima vez, né? Se arrepender, obviamente, mas tentar fazer melhor da próxima vez, né? Então, buscar
corrigir a partir do erro e melhorar sempre que possível, né? Então, me veio nessa segunda parte essa situação da onisciência de Jesus a respeito de tudo, mas também a nossa consciência a respeito dos nossos atos, né? E é isso. E com isso passo também a palavra agora para Let's. Bom, como vocês comentaram, é uma leitura mais extensa e tem muitos pontos, né, que podem ser refletidos e eu acho que por isso hoje cada uma também, como eu gostei, né, saltou aos olhos alguma coisa. Para mim, teve duas questões que eu refleti, que foi, agora depois a Luciana fazendo a leitura novamente, quando falou isso, falei, putz, acho que é isso mesmo que eu preciso falar sobre. Eu acho muito interessante no versículo 11, quando fala assim, que estava cheio de 153 peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Porque isso me lembra, né, como eu falei na contextualização, do momento em que Jesus chama e fala, vocês não vão ser pescador de, né, vai ser pescador de homens. Isso parece, assim, para mim, muito uma simbologia de que Pedro, você vai continuar pescando, né, muitos homens, né, pro cristianismo, e essa rede é forte, essa rede não vai se romper. Então eu vejo isso como, né, hoje, e de fato né, são muitos, nós somos muitos, e mesmo com os nossos pecados e tudo mais, o elo, né, o elo que a gente tem em Cristo, ele é muito forte, ele não se rompe. E a segunda parte, eu lembrei até da Luciana também, ela sempre fala da simbologia dos números, né, e hoje aí tem aquela conexão do 3, né, da negação, do questionamento, mas também de ser, de acordo com este evangelista, né, a terceira aparição, né, de Jesus. Então eu fui buscar aí sobre a simbologia, né, dos números na Bíblia, em especial o número 3, que está relacionado lá com algum tipo assim de conclusão, em geral um ciclo de caráter santo, né? E alguns exemplos de passagens bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, relacionando né, o número 3, né? Jonas ficou no ventre do peixe por 3 dias, Cristo morreu com 33 anos, ressuscitou no terceiro dia, etc. Eu não acho que a gente tem que se apegar a números, né? Não acredito em numerologia e respeito quem acredita, mas enfim, não é esse o caso em si, mas eu acho interessante essa questão das 3 etapas, porque eu acho que aparece bem isso nesse evangelho, né? Que existe um início, um meio e uma conclusão, né? Com relação principalmente à nossa vida terrena. E que, como a Mari disse, né? Jesus não é como você falou, não é fantasma, não era um corpo material, mas era real. E que o próprio Jesus passou, né, por isso, por esse início, meio e conclusão durante a sua passagem na Terra. E eu digo conclusão aqui na Terra, porque, como já cantava Marcelo Falcão, para quem tem fé, a vida nunca tem fim, né? Mas, concluindo sobre a confusão, a minha reflexão, eu acho que a gente não sabe muito bem qual que é o nosso processo, qual que é o nosso caminho a seguir, né? A gente tem muita dúvida, como o Luciano falou, é difícil enxergar se a gente está no caminho certo ou errado, às vezes é difícil ver onde estão os peixes, né? A resposta às vezes não é fácil, mas ela é simples, que é a última frase ali do evangelho para mim, né? Que é, abre aspas, segue-me, fecha aspas, Jesus, né? Então, eu acho Complexo e simples. Exatamente, complexo e simples. Então, é isso, e né, como ele próprio explicou também para, né, Pedro. No começo era uma coisa e vai ter uma conclusão, mas segue, acredita, e eu tô aqui para mostrar, como a gente já falou, toda essa história. Então, vamos para aquele momento não tão confortável, mas muito importante, e quem vai falar pra gente é a Mari, o momento espinho na carne. Espinho no meu corpo. Isso aí. E, na verdade, eu acho que aqui nessa leitura tem alguns espinhos na carne, né? E eu acho que, assim, dando continuidade até a reflexão, eu acho que o espinho na carne está nesse convite de Simão Pedro, né? Eu vou pescar. E aí a galera, tendo como aquele que eles seguiam, né? Pedro, o líder, né? O continuador, o apontado como aquele continuador, nós somos as ovelhas que seguem, não o pastor, mas
a ovelha líder, vamos dizer assim, a ovelha que está na liderança, né? E olha só, né, o quanto que às vezes isso está completamente relacionado com a nossa forma de viver, né? Olha só o que eles viveram. Né, mesmo Pedro, eu acredito que nesse momento, né, e aqui já fala que tinha sido a terceira aparição de Jesus, né, e assim, eu vejo esse eu vou pescar, nada mais nada menos para mim fica como uma fuga dos pensamentos, uma fuga do que realmente eu tô vendo, é isso mesmo que eu tô vendo, ou até mesmo uma fuga para uma forma de autorregulação, vamos dizer assim, de se organizar, assim, se organizar. E aí eu fui pensar, né, pensando nisso, quantas vezes, né, a gente toca, a gente sente a nossa vida tocado, ou a gente tem essa proximidade com Deus, assim, de estar ali, sabe? Lado a lado mesmo, porque você pode até, parece que quase o tocar na forma que você sente, né? Às vezes a gente é tomado por aquele primeiro amor, né? Daquele encontro, né? Assim como eu sempre gosto de dizer que Jesus, quando passa pela vida da gente, ou quando a gente realmente tem um encontro verdadeiro com Ele, a gente não volta para a nossa realidade como a gente era, né? Jesus, quando se deixa ser olhado nos olhos, né? Transforma, Ele toca, Ele incomoda, né? Ele faz um remexer com tudo isso, né? E quantas vezes, né, às vezes em um encontro ou numa formação, ou sei lá, num momento em seu, com a natureza, ali, lendo uma passagem bíblica, qualquer que seja o momento, né, ou algo que você estava pedindo muito e se concretizou, que você se sente assim, cheio de Deus, sabe? É a mesma situação dos discípulos, eles estavam ali com ele o tempo todo. E aí, né, qualquer que seja a dificuldade, sendo grande ou pequena, né, considerada intensa ou não tanto, a gente não decide assim como Pedro, eu vou pescar, né? Ou às vezes a gente segue o fluxo, né? Assim como os outros discípulos fizeram. Eu vou também, né? Ou quantas vezes eu gosto de pensar que esse eu vou também, como quando a gente se deixa ser levado pelo relativismo, né? Fulano não vai, ciclano não vai, então por que eu também tenho que ir? Por que eu tenho que fazer? E hoje, assim, na hora que eu voltava, no caminho, assim, na estrada, eu tava ouvindo um grupo de oração, assim, um momento de oração, que falava sobre a vida de Santa Catarina de Sena. E ela diz assim, né, na sua vida, né, quem transcreveu as suas cartas e também quem escreveu sobre ela dizia que o inimigo de Deus desistiu de tentá-la, porque quando ele a tentava, né, exaltando em vaidade, ela se humilhava, né? Quando ele tentava Santa Catarina de Sena em várias formas, assim, de colocando nela soberba, né, ou orgulho, ela trazia ali como resposta a misericórdia, né? Então ele dizia assim, né, nos relatos dizia que o inimigo havia desistido de tentá-la porque ela usava uma arma de caridade, né? Então não estou dizendo assim que ela é maior do que Deus, porque não é, né? Mas ela vivenciou, né, ao máximo esse segme do final desse evangelho de hoje. Então, que a gente possa, né, ter a nossa vida, né, nessa busca em que o qual, né, a nossa vida, as nossas ações, os nossos gestos sejam fiéis a Deus a todo momento e que todas as vezes que fomos tentados, que a gente possa, né, assim como Santa Catarina de Sena, lutar com armas de caridade, né? Para que a gente possa continuar sempre entendendo que o amor a Deus e o amor que Deus tem por nós é muito maior do que a gente possa mensurar. E então, né, depois desse longo espinho na carne, nós vamos passar agora para aquele momento que alivia,
que traz aquele suspiro, que é o nosso momento glória. E eu chamo Lu. Muito obrigada, Mari, novamente. Eu tenho glória preparado, mas na sua reflexão eu pensei num outro glória meio tonto aqui, mas eu resolvi falar só de brincadeira. Agora eu me lembrei de um glória aqui que pensando assim, né? Porque Deus. Jesus veio com seu corpo glorioso, você comentou, olha, ele estava até comendo, né, e bebendo com os discípulos para mostrar que ele não era um fantasma. Eu pensei, gente, tomara, né, porque comer uma coisa tão gostosa, podia mesmo, né, no nosso corpo glorioso manter isso aí, né? Ai, Muito bom. chocolate, sem engordar, né? Sem fazer mal. Que Ah, é agora muito glorioso, né? Eu acho Meu que sonho deve, poder glorioso, vai ter banquete. É isso. né? Ele apareceu aí comeu com os discípulos de Emaús, comeu com os discípulos dele também, assim, nessa leitura, né? Então, né, poxa, legal isso aí. Eu podia. Gostei também, curti. Isso já é um glória. É um glória. Já. Mas como eu falei na minha reflexão, para mim o glória aqui é na primeira parte, como a Letícia já comentou também na contextualização dela, que é o fato de Jesus estar confirmando ser um paralelo àquela leitura que fizemos. Acho que a gente fez uns poucos episódios atrás, né? Não faz muito, não. Não faz muito tempo, né? A respeito Uhum. do Jesus foi chamar Pedro, Tiago e João, né, para serem discípulos dele, serem seguidores dele. E eles estavam indo pescar, né? E ele convidou eles para ser pescadores. E aí aqui nessa leitura, esse paralelo, eles também estão pescando, né? E Jesus está ali e fala assim: "Não, pode pescar peixe dessa vez, porque agora eu vou comer com vocês aqui." Né? E eu tô aqui com vocês para vocês saberem que eu sempre estarei com vocês aqui. Então, ele, né, mesmo depois de morto e ressuscitado, ainda fez questão de confraternizar com seus discípulos, né? E como um paralelo que eu faço também pessoalmente para nós aqui do Leiga, né? Que assim como naquele episódio que também não foi há muito tempo, a gente contou como que foi a ideia do Leiga, né? Eu entendo também essa leitura como glória, como esse paralelo de, olha, continuem fazendo, tá? Aqui a confirmação de que é isso. Porque assim, ó, eu confesso pra vocês ouvintes aí que não é todo dia que tem dia que dá uma preguiça. Eu confesso pra vocês. Não é todo dia que tem que estar Sim. empolgadaça, tá? Assim. Uhum. Bom, quando tá, Tá óbvio, no mas assim, puro creme do Que às vezes as pessoas desejo. devem achar, nossa, meu Deus, elas são muito. Não, a gente é animar, normal, né? igual todo mundo, a gente É, tem gente, preguiça de rezar igual todo mundo, e como é qualquer isso. pessoa e qualquer atividade. Tem dia que dá uma preguicinha. Mas eu garanto pra vocês que não é mentira, que toda vez, mesmo que eu comece com preguiça, eu acabo a gravação pensando, que bom que eu fiz. Que bom que eu estava aqui. Exatamente. Que Com bom, Gratidão. literalmente, graças a Deus por ter feito no final, porque sempre eu saio com alguma coisa nova que as minhas colegas trouxeram. Sempre tem alguma coisa que eu aprendi, eu sempre saio melhor disso. Então, ainda que tenha uma preguicinha no final, sempre vale a pena. Sempre vale a pena. E acho que Jesus quis dizer isso para os discípulos dele também, que é, olha, pesca que vai valer a pena, e fazendo, né, um paralelo com o que a Alex falou do símbolo ali da rede, né? Que a rede vai aguentar. Vai lá, pode pescar que a rede segura. E é isso. Muito bom. Arrasaram, né? Arrasamos todas. Muito bom essas partilhas, as Razane. nossas partilhas. Nossa, é muito bom. Então, a gente vai para mais um momento, e esse momento é nosso momento dica, nosso momento frase, nosso momento livro, nosso momento filme, o nosso momento, qualquer que seja esse momento, nosso momento Gostei. boa nova, e eu convido Lex. Eu quero partilhar a boa nova com você. É isso. Bom, minha boa nova é, para quem tem curiosidade, né, de saber o significado dos números na Bíblia, a gente vai deixar, eu me comprometo, eu vou deixar um link lá nos stories. Então, essa boa nova, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ter que entrar e interagir com a gente. Lembrando que isso não tem nada a ver com numerologia, né? Nada contra quem acredita, mas não tem a ver com isso. Na verdade, tem a ver muito com a cultura hebraica, o significado dos números na Bíblia, porque, né, da linguagem, da mentalidade deles, porque eles dão um valor que não é matemático, né, que não é exato, mas sim eles expressam, né, através de números, e a gente, né, lê tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né, um valor teológico, um dado simbólico. Então é interessante, eu achei legal até para a gente saber interpretar melhor quando aparecem
esses números, porque de fato na linguagem hebraica, que depois foi tudo traduzido, ele tem um significado, então tem uma relação, né, de um texto com o outro, então é bem legal. Então eu vou deixar nas nossas redes sociais e vocês confiram lá. Eu não vou dar spoiler de mais nenhum número. Vai ter que Quem entrar. Nem vai quiser- doer, gente. Nem vai doer entrar lá. Eu acho que vocês têm Que legal. curiosidade. Isso daí é legal. Ó. Mas não é pra ficar tatuando o Doe. número também, não, que não tem nada a ver, tá? Muito bom, gente. Não é os números da Mega Sena, viu? Porque se fosse assim, Ah, se fosse assim, a gente já não tava tinha contando acertado. aqui. E a gente não É tava verdade. contando aqui, não. Então, para entender que é um outro tipo, né, de significado. Muito bom! É isso! Estamos então chegando ao fim de mais um Leia Partilha. E esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente suas partilhas, partilhem conosco, né? Suas partilhas da palavra. Nós temos canais de contato. Manda aí, Lu. Então, como o Alex já adiantou, lá no. Se tem story, é Instagram. É Instagram, é @leigapartilha. Então é muito fácil de entrar. E no Facebook agora os stories também aparecem. Então, Exatamente. o que coloco em um vai estar em outro. Então fique ligado tanto no @leigapartilha no Instagram como no Facebook. Nós sempre colocamos, né? Informações, colocamos algumas coisas lá. Compartilhe com a gente, como a Mari falou. Coloque seus comentários, suas sugestões. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, estamos abertas. E também, sabe, o Alex vai puxar daqui a pouco, mas já adiantando no YouTube também, deixa lá seu comentário pra gente embaixo do YouTube. Estamos sempre de olho, né, nos comentários, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube, onde quer que for, a gente fica de olho. É isso aí. E Alex, fala pra nós, então, onde nós podemos encontrar esse podcast. E só adicionando mais uma rede social, não sei se ela é assim denominada, mas o WhatsApp, né? Nós temos uma lista de transmissão que a cada 15 dias, em geral, quando a gente grava os episódios, a gente, né, solta os episódios nessa lista. Então, se você está ouvindo de algum, né, porque alguém compartilhou com você e você quer receber mais episódios ou encontrou a gente em uma das redes sociais, pode deixar o seu número, seja por direct, messenger, no WhatsApp, né, adicionar, enfim, que a gente adiciona você e vai mandar, e fique tranquilo, a cada 15 dias a gente, né, não fica fazendo spam na sua mensagem, tá? E onde estamos disponíveis? Além deste canal que você está ouvindo agora, que pode ser um canal que você recebeu de alguém, mas às vezes você tem mais facilidade ou quer ouvir em outro, nós estamos, né, no tão famoso YouTube, né, o primeiro de todos, no Spotify e no IGTV, e todos são gratuitos, lembrando disso, todos são gratuitos. Então, e se você jogar no Google também, Leiga Partilha, e talvez quiser ouvir em outro, você vai encontrar também. Então é bem fácil, é bem acessível, é grátis, não tem desculpa para não ouvir, a não ser que você não queira nos ouvir. Mas a gente pede aí uma chance, né? E de vocês de fato interagirem. Às vezes vocês discordam, né? Não precisa só concordar, às vezes vocês querem pôr um outro ponto de vista, a gente está aberto e é sempre muito importante essa visão de todo mundo, que agrega muito no nosso crescimento espiritual. É isso aí, arrasou. Então, né, chegou a hora da nossa despedida. Vamos lá? Em 3, 2, 1. Tchau!